processo educacional de crianças e adolescentes precisa levar em consideração diversos fatores. Um deles é a individualidade de cada aluno e as necessidades únicas que cada um deles tem. Em 2016, surgiu no Japão um conceito de educação 5.0. Ele tem o foco no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes. O ensino é mais humanizado e foca na subjetividade dos alunos. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com a psicóloga clínica educacional a Thaís Alves de Oliveira. Ela está conectada aqui com a gente para falar ao vivo comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, doutora, a Base Nacional Comum Curricular prevê algo para ajudar os educadores nesse processo de individualização da educação? Então, Wilker, eu posso dizer que sim, né? Porque a educação 5.0, ela veio para trazer uma educação mais humanizada, né? Uma evolução da educação 4.0 e trazer muito as questões tecnológicas. Então, as prefeituras, os municípios e o Estado oferecem sempre curso de capacitação para os professores da rede de ensino, né? Há uma verba destinada a essa preparação, porque quando nós pensamos em trabalhar com tecnologia na educação, ainda é uma barreira, ainda é uma dificuldade, mesmo por mais que a tecnologia já esteja extremamente desenvolvida na saúde, no ramo empresarial e industrial, ainda existe essa dificuldade em trazê-la para o ambiente escolar. Certo. E a tecnologia ela pode se tornar uma aliada, doutora? De que forma? Já existem estudos com relação a isso? Com certeza, né? Porque assim, os nossos jovens hoje em dia, eles estão muito conectados, principalmente pós esse ambiente pandêmico, onde as aulas foram realizadas de maneira remota. Então, os pais tiveram que participar ativamente na educação dos filhos, utilizou-se muito da tecnologia, então os professores precisaram se capacitar mais. Então, no ambiente escolar, quando nós trazemos essa tecnologia, há sim uma evolução. Por meio da robótica, por meio de jogos, existe um jogo muito legal onde os professores conseguem trabalhar em sala, que chama Kahoot, e utiliza-se da tecnologia, além, sim, para gestão escolar mesmo, né? Estar mais tecnológica. Doutora, e quando a gente fala sobre a educação 5.0, percebemos que existe uma preocupação em reconhecer e levar em consideração as individualidades emocionais de cada um. Quero saber da senhora como é que isso funciona, por que é importante a gente enxergar a educação dessa forma. Sim, é uma preocupação presente na educação socioemocional. Por quê? As habilidades, a educação 5.0, as habilidades socioemocionais, ela veio para identificar a subjetividade e a individualidade daquele aluno. Com isso, nós conseguimos auxiliar no processo de gestão das emoções e trabalhamos com alguns pilares, como autoconfiança, autoconhecimento, autorregulação. Então, para que isso seja possível de ser executado, é importante entender que cada aluno tem a sua realidade, né? Tem o seu ambiente familiar e tudo isso irá contribuir, irá influenciar no processo educacional. Então, auxiliando até o próprio aluno entender essa subjetividade, ele lida futuramente com seus desafios da vida cotidiana de uma forma melhor, fazendo escolhas mais conscientes, tomando decisões conscientes. Porque a preocupação da educação socioemocional, de desenvolver essas habilidades, é exatamente essa, é preparar este aluno, essa criança, para os desafios da vida futura. Porque se a gente pensa na educação 2.0, por exemplo, onde o aluno ele tinha uma postura passiva, o professor era quem detinha todo o conteúdo e o aluno não era tão participativo. É claro que aprendia conceitos teóricos como fórmula de Bhaskara, verbos e outras coisas que é extremamente importante para a educação, mas não se trabalhava o emocional. Então, dependendo da profissão que essa criança escolhe no seu futuro, ela não
teve habilidades emocionais desenvolvidas na infância para lidar com esses desafios da vida adulta, de uma vida fora do ambiente escolar. Em muitos casos, perdeu muito tempo ali decorando, aprendendo coisas técnicas, né, doutor? Algo que em algumas profissões não vai ter serventia alguma. Explica pra gente como que funciona melhor essa questão da educação 5.0. O aluno, então, pelo que a senhora disse, ele deixa de ser um mero receptor de informação, né? Ele começa a contribuir de alguma forma. Como que é isso na prática? Isso, a educação 5.0, ela vem com a ideia de colocar o aluno como protagonista, né? Ele não está ali só no ambiente escolar recebendo informações. Então, ele precisa trabalhar responsabilidade. Então, por muitas vezes, ele vai liderar grupos de discussão, são promovidos um trabalho em grupo, trabalhos próximos à comunidade, tanto a comunidade próxima à escola como a comunidade familiar. O aluno fica responsável por trazer conteúdos para a sala também. Então, ele entende que também contribui com aquele espaço de conhecimento. E isso é muito positivo. Porque o aluno acaba desenvolvendo curiosidade, responsabilidade, autonomia, que são conceitos e são habilidades, né, competências socioemocionais que ele vai utilizar ao longo da sua vida e não só no ambiente escolar. É fundamental também, né, doutora, ensinar as crianças a lidarem com aquilo que é diferente. E a escola, geralmente, é o primeiro contato que as crianças têm com a sociedade fora da família, né? Como que deve ser essa experiência, então, e como os professores podem se adequar para essa nova realidade que é essa tal da educação 5.0? Sim, com certeza. Lidar com a diferença é primordial. Principalmente, Wilker, nesse momento que nós estamos de pós-pandemia. Por quê? Muitos alunos, todos na verdade, né, estudaram remotamente. Com isso, eles aprenderam de forma diferente. Cada um teve um processo de aprendizado. Alguns reteram muito conteúdo, outros reteram pouco. Então, o professor teve que manejar essas questões, teve que lidar com isso em sala de aula. Essa nivelação, além das questões sociais, né? De personalidades diferentes, de gostos diferentes, de vir de uma família diferente. Então, um dos aspectos da BNCC que ela traz, entre os 9 tópicos que ela traz como importante a ser trabalhado na educação 5.0, é esse de trabalhar as diferenças entre os alunos para que, assim, diminua a incidência de bullying na escola. Então, é fazer trabalhos com discussões com temas importantes, trabalhar a empatia, desenvolver projetos sociais na escola, em que você pode se aproximar da comunidade para você entender e visualizar uma realidade diferente da sua, para que assim você possa também olhar para aquela outra realidade de uma forma mais empática e acolhedora. Então, essas são uma das formas que você pode trabalhar essas questões na escola. E quais são os principais desafios para os profissionais da educação hoje conseguirem incorporar isso? A gente sabe que existe, inclusive, como eu mencionei, lá na base comum curricular, né, aquele como se fosse um guia para os profissionais da educação. E aí, a gente sabe que as realidades são diversas, né, ainda mais num país como o nosso. Quais têm sido os desafios, os principais desafios que os profissionais da educação têm enfrentado para conseguir chegar pelo menos o mais perto possível do que estabelece esse conceito? Hoje, a minha visão, assim, trabalhando dentro de escola, eu percebo que é exatamente isso, essa diferença, principalmente da participação da família. Eu defendo a tríade família, escola, comunicação. Porque quando você tem essa comunicação próxima à família, o desenvolvimento dessas habilidades propostas pela educação 5.0, ela é muito melhor desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo as dificuldades também envolvidas acerca da família, acerca da dificuldade de tempo da família estar participando e que nós ainda estamos passando, assim, por um processo de saindo dessa educação remota, que muitos alunos ainda sofrem uma consequência disso,
Mas dentre todos os aspectos negativos que estiveram na nossa época de pandemia em 2021, em 2020, 2021, eu vejo um lado positivo, que foi a participação ativa dos pais. Eu sei que nem todos tiveram a possibilidade de participar ali integralmente, mas eles se envolveram mais no processo. Então, antigamente, nós tínhamos pais que levavam as crianças para a escola e buscavam. Quando eles entenderam como se dá o processo educacional e como é importante para a formação do indivíduo enquanto ser social, hoje eu tenho pais mais atentos. Pais que, por exemplo, vêm à escola e percebem questões emocionais daquela criança que antes não eram percebidas. Facilitam, por exemplo, diagnósticos de TDAH, que hoje é extremamente presente na nossa realidade, e o diagnóstico ele não seria apenas para rotular aquela criança, eu não vou pegar o meu filho e colocar um rótulo nele, mas é para que eu possa dar o melhor tratamento e a melhor condição para ele lidar com aquilo. Então, assim, o desafio que eu vejo para que nós possamos realizar isso de fato, essa comunicação entre família e escola e uma mais capacitação para os nossos professores a lidar com tecnologia, porque eu vejo que não é algo fácil dos professores poderem inserir escolar a tecnologia de forma integral, porque ao mesmo tempo, quando nós pensamos em tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa mente é o uso do celular, por exemplo, e ele é um extremo distrator na sala de aula. Então, como conciliar isso de uma forma saudável? Então, nós entramos nesses embates, mas eu vejo que já há uma evolução muito presente e positiva no ambiente escolar. Vamos tentar simplificar, né, doutora, traduzir um pouco mais sobre esse assunto, que ele pode ser complexo para algumas pessoas. A gente está falando aqui de uma forma de pensar a educação para cada aluno de forma individual, né? Tentar visualizar as dificuldades, os problemas que cada aluno daquele, sendo visto como um ser humano único, que tem ali a sua forma de enxergar, tem uma bagagem, mesmo que seja uma pessoa jovem, né? Ela já tem uma bagagem que vem da família, vem das suas relações. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração nesse processo educacional. E as tecnologias conseguem, se forem bem aplicadas, servir de ferramentas importantes para que isso aconteça da melhor maneira possível, inclusive servem para estimular ali a curiosidade, a autonomia, a responsabilidade desses alunos, né? Exatamente. Quando nós pensamos em levar em consideração a subjetividade, é para que eles possam desenvolver habilidades para tomar decisões mais conscientes em sua vida futura. Por quê? E como você mesmo trouxe, eu quero um ambiente onde eu vou ter vários alunos diferentes um do outro. Então, abordar isso torna, né, o trabalho da educação, da escola, dos profissionais ali mais complexo, porque eu preciso considerar cada aluno naquele ambiente. Tá ótimo. Doutora Thaís Alves de Oliveira, psicóloga clínica e educacional, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos explicar um pouco mais a respeito desse tema tão importante e que a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos processos de aprendizagem, né? A gente quer isso, que as crianças cresçam cada vez com habilidades mais desenvolvidas. Doutora, obrigado, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Até.